Oi, queridos alunos do oitavo ano. Aqui, professor Calil, de ensino religioso. Vamos à nossa aula, né? Vamos falar de um assunto que vocês já estão acompanhando já há alguns dias, né? No Classroom. Nossa aula de ensino religioso, então. Nós estamos falando aí no Classroom, com os nossos queridos alunos do oitavo ano, sobre o tema religião e saber popular. Então, vocês têm ali um texto, né? O professor já trabalhou com vocês no Classroom até exercício sobre isso, né? E o texto ele fala um pouquinho sobre essa questão da religiosidade popular, né? Primeira coisa, a diferença entre o que é popular e erudito, né? Então, aquilo que é popular, oficial, né? Aliás, aquilo que é popular, né? Extraoficial. E aquilo que é erudito, que é padronizado, que é oficial. Então, o popular, ele tem um pouco disso, né? De algo novo, mas que não surge pelos canais, pelos caminhos oficiais, né? Então, uma coisa popular, ela acaba sendo... A gente acaba dizendo assim que é algo autêntico, né? Mas é uma coisa nova que está na margem, né? Ou fora do, é, do oficial. Vamos dar um exemplo para vocês. O texto ele fala ali, né? Digamos, do conhecimento das ervas medicinais e tal, né? Mas é mais do que isso, tá? Por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, Padim Cisso. O Padim Cisso, do meio popular, ele é o padre Cícero, ok? Ele é o padre Cícero da religiosidade erudita, né? Porque o erudito, ele é culto, ele é padrão. Então, uma poesia que é popular, né? Ela vai cometer esse tipo de coisa aqui, ó. Ela vai usar a linguagem de um modo livre, fora de padrões, né? Então, algo popular é algo que está fora de um certo padrão, né? Mas, de certa maneira, atende à necessidade das pessoas. Aí sim a gente pode voltar a falar do chazinho da vovó, né? O conhecimento popular das ervas. Mas não, a gente não tem na cultura popular só as ervas, a gente tem também a sabedoria popular dos ditados populares, né? De como as pessoas no meio popular falam. Aqui no meio popular a gente tem as ervas. Aqui no meio erudito a gente tem a ciência, né? Algo oficial, padronizado, a ciência, a botânica, né? Que vai pegar o princípio ativo dessa erva aqui, ó, e vai colocar lá no laboratório. Então, essa é uma outra diferença daquilo que é popular, daquilo que é erudito ou culto, né? Ah, professor, então quer dizer que algo que está aqui no âmbito popular pode chegar a ser erudito? Pode, né? Se a gente vê da música, por exemplo, né? O funk. O funk ele é popular ou ele é erudito? Eis uma dúvida, né? Porque a partir do momento que o funk ele é aquele tipo de música que ele usa uma linguagem, por exemplo, chula, né? Com palavrões, ele vai ter dificuldade para entrar desse lado aqui erudito, porque o mercado da música ele tem uma certa polidez, né? Um certo cuidado com a
linguagem, com a maneira de falar. Então, pode haver o funk, né? Assim, mais polido, né? Que acaba migrando para o lado de cá e vai ter aquele tipo de funk que você vai encontrar na internet e tal, mas você não vai ver numa gravadora, uma grande empresa de música investindo, né, em clipe musical e tal, porque acaba a linguagem adotada aqui não é aceita nesse meio aqui que é o meio padrão e culto, certo? Então, vocês conseguem agora entender que existe uma diferença bastante grande, né, entre o que é o popular do que é o erudito. E na religiosidade também, nós temos aqui, ó, no caso do padre Inciso, né, nós temos pessoas falando do padre como alguém responsável em trazer milagres, em realizar curas. Só que essas curas ainda não são reconhecidas oficialmente. Então, quando os milagres que acontecem aqui no meio popular são confirmados pela igreja, ele pode continuar sendo popular, mas ele entra no meio erudito. Ele entra nesse âmbito aqui do oficial, do culto, do padronizado, certo? Então, quando a igreja reconhece alguns milagres, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que agora aquilo que é popular passa a ser oficial, né? A sabedoria popular, então, das ervas, nós já falamos, né? E outra coisa interessante, a sabedoria popular dos ditados populares, né? Então, as pessoas, elas usam uma sabedoria das histórias antigas, daquilo que se fala, né? Digamos, o professor até usou o exemplo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é um dito popular, é um conhecimento popular, né? Que as pessoas repetem, muitas vezes o que elas estão dizendo fica subentendido, né? A pessoa tem que pensar um pouco para entender, né? No caso da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aqui, né? Água em pedra dura, tanto. Então, é um conhecimento, é uma sabedoria, uma filosofia popular, vamos dizer assim, né? E como que isso aqui pode se tornar algo assim oficial, né? Quando alguém, digamos assim, traduzir isso aqui para uma linguagem formal, né? Quando alguém formalizar e surgir, por exemplo, um livro, né? Ele vai começar a entrar no meio erudito aqui, né? Outra coisa interessante é que a religiosidade erudita, ela tem uma igreja. Então, aqui a gente tem igreja. E aqui a gente tem algo meio que anarquia, né? O popular não tem hierarquia. Aqui tem, né? Então, aqui tem, por exemplo, tem o Papa, no caso de quem é católico, né? Tem, por exemplo, outras religiões, né? Que nós vamos ter, por exemplo, no budismo, a gente tem como é que é o nome, gente? Vamos lembrar agora. No budismo tibetano, a gente tem os monges lá, né? E um dos monges mais famosos é o Dalai Lama, lembrei agora. Que é no Tibete, né? No Tibete lá tem o Dalai Lama. Então, quer dizer, existe uma hierarquia, existe uma organização, né? Vamos colocar assim, uma certa ordem, né? Existe uma ordem, existe uma certa uma certa organização, e no popular ele não quer dizer que ele não tem uma lógica, ele é lógico, né?
só que ele é uma lógica que depois vai sendo descoberta. Então, por exemplo, a pessoa descobriu lá que tem um chá que vai fazer bem. Então, ela tomou aquele chá, né? Então, vamos pensar aqui no chazinho, né? Ela tomou aquele chá. Esse chá vai passar para outra pessoa também tomar, e depois outra, depois outra. Daqui a pouco isso vai ganhando uma dimensão, ó, vai aumentando. Daqui a pouco isso aqui ganha uma dimensão tão grande que as pessoas não sabem qual foi a origem, como começou esse esse conhecimento popular. Ele foi se expandindo, né? Então o popular ele tem um pouco disso, né? E o erudito não. O erudito a gente acaba conhecendo quem é o autor daquele livro, né? Ó. Então tem um livro, tem um autor. No popular não, a gente sabe que é dito, ó, água mole em pedra dura. Alguém falou isso uma vez, outro falou. Então isso se tornou de domínio público, isso é popular. O livro a gente tem um autor conhecido, a gente sabe quem escreveu e a gente tem lá o nome da editora, tem uma origem, né? Origem aqui. Uma origem, uma ordem, né? Uma organização e no popular ele acaba entrando de domínio público, certo, pessoal? Então, só para a gente recapitular e fechar essa aula, vamos pensar aqui com o professor, ó. Qual a diferença entre uma religiosidade popular e uma erudita? Popular, de domínio público, né? Ele vive à margem do erudito, que é o oficial. Existem outras diferenças, como a gente viu. A questão do padre Cícero, né? Como ser exemplo de religiosidade popular. É um exemplo, porque de repente alguém atribuiu um milagre ao padre Cícero. E outra pessoa também, mais outra pessoa. Então isso foi ganhando uma dimensão enorme, várias pessoas. Isso vai ganhando um clamor popular. Até que o padre Cícero, né, ponto de vista culto padrão, é reconhecido, ainda não aconteceu, mas pode ser que ele seja a ser reconhecido como os milagres que aconteceram, né, com uma certa santidade, então, né? Então, existe esse processo. Já aconteceu aqui em Santa Catarina, com aquele enorme santuário que existe em Nova Trento, né? Em homenagem à santa catarinense chamada Madre Paulina, né? Então, o processo de beatificação, essa que é a palavra. A questão do significado, isso aqui, né? Água mole em pedra dura, a gente sabe que é a questão da persistência, né? Então, os ditos populares existem, né? Isso é muito legal da gente parar e perceber. Existem outros, né? Então, é muito legal vocês pararem aqui para analisar que tem um sentido, né? A pessoa que persiste consegue, né? Mas acaba se dizendo de uma maneira diferente, né? Uma forma poética de falar, né? Uma forma livre de falar. A outra coisa interessante é como que o conhecimento popular se torna científico. Então, tem aqui a ideia das ervas, né? Então, o cientista ele vai descobrir que se tornou popular o uso daquela erva, então ele vai levar para o laboratório e vai descobrir o princípio ativo daquilo lá, né? E vai colocar num frasco e vai vender lá na farmácia, por exemplo. Mas vamos pensar o seguinte, o fato de não ter uma erva, né, se tornado padronizada, oficial científica, não desmerece o conhecimento popular, né? O conhecimento popular é importante porque as pessoas que vivem no meio popular, elas conseguem satisfazer as suas necessidades, né? Então, quer dizer, geralmente nos lugares onde a gente não tem médico, né, nos lugares mais do interior do Brasil e tal, a gente consegue ver, né, as benzedeiras, as pessoas que oferecem chás, remédios, né, que oferecem esse tipo de ajuda popular, né? Então, já nos grandes centros, onde o acesso à ciência, onde nós temos uma presença maior, né, de universidades, de cientistas, etc., esse recurso popular acaba diminuindo. Mas não quer dizer que o conhecimento popular não seja importante. Ele é importante porque ele satisfaz a necessidade das pessoas e por uma outra razão muito tranquila de a gente falar para vocês aqui, que é o fato da ciência, né, não dar conta de tudo.
e na velocidade que as pessoas esperam. Então, quando as pessoas se encontram, né, elas se deparam com um fenômeno, elas querem uma resposta imediata, né? Então, o que a gente vê com as ervas, né, aliás, com a medicina popular, é interessante por isso. Mas a gente está falando de conhecimento popular não só em relação à cura, né? Mas em relação a um monte de outras coisas. Por exemplo, né? Alguém tomou uma água e passou mal, certo? O que as pessoas vão dizer, né? Vamos evitar de tomar aquela água. É uma solução, é, vamos dizer assim, imediata, né? É uma coisa lógica. O conhecimento popular é uma coisa lógica. Aquela água lá ninguém toma. Até que alguém descobre que, na verdade, a pessoa que tomou aquela água, ela já tinha um outro problema, né? Não foi da água em si, mas as pessoas precisam ter uma resposta rápida, não científica, né? Depois a ciência vai lá, investiga aquele poço d'água e vê que não tinha problema nenhum, certo? Mas se as pessoas ficarem esperando a ciência agir, muitas vezes a outra pessoa vai tomar aquela água. Então existem iniciativas, mesmo não científicas, né? Iniciativas populares que elas existem de forma provisória até que a ciência, né, ela se ocupe de responder aquilo. Então, por isso também que o conhecimento popular é muito importante. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima!